Olá, meu nome é Carlos Eduardo Loures Canto, sou corretor de imóveis desde 1976 e atualmente presidente da Confraria Imobiliária de Curitiba, grupo que reúne 40 corretores de imóveis credenciados ao CRES. Hoje representamos aí mais de 60% das vendas e lançamentos imobiliários de Curitiba. Começando uma série de entrevistas aqui nos estúdios da Jovem Pan, e que será chamada de CantoCast. Será rodada em parceria com o Projeto Morar dentro do mercado imobiliário através da TopView. O propósito é mostrar o mercado imobiliário visto por dentro. Agradecer ao Grupo RIC pela visão de abrir espaços em veículos e plataformas. Obrigado ao presidente Leonardo Petrelli e a Marcos Iabe, diretor de conteúdo e programação. Agradecer também aos meus convidados pela participação, e hoje é para mim um momento muito, muito importante, que é o meu primeiro programa de vários que a gente vai entrevistar da indústria imobiliária. E eu fico muito feliz porque nesse mês do corretor de imóveis, dia 27 agora de agosto, é o mês do corretor de imóveis, eu receber aqui nos estúdios da Jovem Pan o presidente do COFES, João Teodoro, e o presidente do Cresce Paraná, meu amigo Castegnaro. Então, muito obrigado aqui pela presença. Bom, começando hoje o nosso programa, eu queria, presidente, como é que está hoje, qual a importância do Grupo RIC em abrir esse espaço para a indústria imobiliária, mercado imobiliário? Para te falar a verdade, sempre foi um sonho. Para mim, né? Eu sempre digo que eu quero deixar um legado de conhecimento, quero deixar um legado para os corretores de imóveis, que nós, os antigos, sabemos muito bem que nós passamos esses anos todos. Então, presidente João, qual é essa importância de ter um veículo que hoje é vice-líder aqui no Paraná e um dos maiores grupos de comunicação do país, e estar nos recebendo na sua casa? Bom, eu quero primeiro te cumprimentar, Canto, pela iniciativa de começar a gravar esses programas para a gente poder levar um pouco de informação aos nossos colegas corretores de imóveis de todo o Brasil, em especial do Paraná. Mas eu quero cumprimentar também, antes de começar a falar, os nossos colegas corretores de imóveis. Afinal de contas, nós estamos no mês de agosto, e você já lembrou aí que o mês de agosto é o mês do corretor de imóveis. Isso porque lá em 1962, nós aprovamos a primeira lei regulamentadora da profissão, a Lei 4.116, que foi justamente publicada no dia 27 de agosto daquele ano. Portanto, ficou consagrada essa data como a data dos corretores de imóveis, e nós fazemos eventos por todo o Brasil em comemoração ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis. É uma honra estar aqui com você para inaugurar esta rodada de programas. E respondendo a tua pergunta, é muito importante não só que a Jovem Pan nos forneça esse espaço para que a gente possa divulgar nossas pautas referentes ao mercado imobiliário, mas que todo meio de comunicação pudesse seguir o exemplo, né, e realmente liberar espaço para que a gente possa divulgar aquilo que é importante para a profissão. Eu gostei muito da tua abertura quando você falou que nós vamos aqui trabalhar o mercado imobiliário por dentro, porque, de fato, muita gente está envolvida no mercado imobiliário, vendendo imóveis, comprando, etc., construindo e tal, mas, às vezes, falta informação a respeito do interior da profissão, aquilo que acontece efetivamente dentro da profissão, de bom, de ruim, enfim, e um espaço como esse pode fazer com que a nossa profissão seja mais conhecida por aqueles que estão com ela envolvidos. Parabéns, eu agradeço pelo convite e com muita honra faço a abertura desse programa contigo. Obrigado, João Teodoro. Só lembrando que nós estamos aí, o Grupo RIC, através de todas as suas plataformas, está dando esse apoio a todos os corretores de indústria imobiliária. Maravilha. Presidente Castegnaro, você tem andado aí, né, incansavelmente pelo interior do Paraná, e hoje o Grupo RIC está em várias cidades do Paraná. Então é uma mídia que é muito importante para nós, para a gente poder divulgar, né, tudo o que acontece no mercado. Eu sempre digo que, falando ao presidente do grupo, que sempre nós saímos na imprensa de uma maneira assim pejorativa, ou está caro,
ou alguém caiu do andaime, enfim, nunca tinha matérias que você poderia levar e mostrar esse mercado imobiliário, como diz bem o presidente João Teodoro. Eu quero mostrar aqui, visto por dentro, o que existe dentro dessa indústria imobiliária, que é essa cadeia que tem. Então, falando do Paraná, falando aqui desse estado pujante, essa importância de a gente poder divulgar, né? Porque hoje em dia o Cresce, fala um pouquinho aí das unidades, fala um pouquinho mais desse trabalho seu aí no interior do Paraná. Obrigado pela oportunidade, Canto. Também agradecer ao Grupo RIC, a Jovem Pan. Eu sou fã de carteirinha da Jovem Pan. Inclusive, nós estávamos na sessão plenária do Conselho Federal, lá em Palmas, no Tocantins, e eu procurei na rádio web ali, não achei Jovem Pan, daí eu conectei com a Jovem Pan aqui de Curitiba. Sempre escuto, principalmente as notícias, os esportes, mas eu tenho predileção por aquele programa da manhã, né, que trata muito de política, tá? E gosto muito da linha que eles seguem. Mas da importância nossa, Canto, de abrir esse programa. E eu costumo dizer sempre que a boa notícia é o que nós estamos falando aqui, né? Graças a Deus, a gente está num veículo fortíssimo de comunicação, e essa boa notícia de hoje, desse teu primeiro programa, da participação do Dr. João Teodoro, que muito nos honra sendo presidente do Conselho Federal, é de extrema importância, porque eu sei que essa boa notícia vai longe, mas nós estamos acostumados com a imprensa que dá muito ibope a notícia ruim, né? E normalmente a notícia ruim ela não é checada, né, se ela é verdadeira ou não. E às vezes sai numa mídia que uma imobiliária ou um corretor deu um prejuízo, causou estrago no mercado, e quando você vai verificar, aquela imobiliária ou aquele profissional, ele não é nem habilitado, mas daí o estrago já está feito, né? Então a gente valoriza muito os espaços e as pessoas que têm boa vontade de colaborar e fazer prosperar a notícia boa. Estou muito contente hoje, né, por estar junto com o Dr. João Teodoro e contigo inaugurando esse espaço. Nós temos muito conteúdo, muita coisa boa para falar da profissão, para falar da evolução da profissão, para falar do nosso mercado imobiliário e de como nós estamos nos preparando cada dia melhor para exercer essa função. Perfeito. Presidente João Teodoro, hoje todos querem, eu vejo que todas as profissões querem ser corretor de imóveis. Todos querem pegar uma fatia do nosso mercado. A importância que está tendo hoje o corretor de imóveis, que hoje ele está fazendo está sendo uma referência, está entregando tudo aquilo que nos pedem. Queria que você falasse um pouquinho sobre a profissão em si, sobre como ser corretor. Pode hoje, deixar bem claro, vender imóveis sem ser corretor de imóveis? Absolutamente. Hoje nós temos uma lei regulamentadora, que é a Lei 6.530, que sucedeu a Lei 4.116, a nossa primeira lei de regência. E, obviamente, essa lei exige não apenas uma formação técnica específica para o cidadão trabalhar no mercado imobiliário, mas também a sua inscrição regular dentro do sistema COFES-Cresce, por meio dos conselhos regionais de corretores de imóveis. Então, só pode ser corretor de imóveis efetivamente o cidadão regularmente inscrito num conselho regional de corretores de imóveis, em qualquer um deles no Brasil. Nós temos hoje 27 conselhos regionais e, enfim, a profissão está hoje muito bem organizada. Temos cerca de 600 mil profissionais em todo o Brasil, além de 72 mil imobiliárias. E, se você me permite, Canto, eu vou contar uma historinha bem rápida que eu presenciei quando fizemos a inauguração da nova sede do Cresce lá de Salvador, na Bahia. E aí o arquiteto que desenvolveu o projeto, ele brindou os corretores de imóveis com aquele projeto gratuitamente. E estava participando, obviamente, da solenidade de abertura, de inauguração da nova sede. E ele me falou exatamente o seguinte: pô, João, eu fico intrigado, porque eu me lembro que antigamente, coisa de 25, 30 anos atrás, as pessoas recusavam a figura do corretor de imóveis de uma maneira muito explícita. Inclusive os pais, quando tinham uma filha em idade de casamento, eles não queriam corretor de imóveis casasse com seus filhos, não. Então chamava a filha e dizia: olha, você não pode casar com um policial, você não pode casar com um cantor,
você não pode casar com jogador de futebol e também não com corretor. Quer dizer, havia uma recusa explícita. Aconteceu comigo isso. Aconteceu contigo, né? Com meu irmão Cirso também aconteceu isso. Havia uma recusa explícita na figura do corretor de imóveis. E aí me dizia esse arquiteto, que se chama Caramelo, Antônio Caramelo, dizia: agora você veja o que acontece. O cara sai da medicina para ser corretor de imóveis, sai da advocacia para ser corretor de imóveis, sai da engenharia para ser corretor de imóveis, da contabilidade, vai por aí fora. Ou seja, todas as profissões que eram tradicionais, são ainda tradicionais, né? Vamos chamar assim, medicina, engenharia, advocacia, contabilidade. Elas hoje, as pessoas se formam nessas profissões, trabalham um pouco e de repente percebe que o mercado imobiliário é um mercado muito atrativo, muito bom, e aí abandona essas profissões e vem trabalhar no mercado imobiliário. Então aí ficou a pergunta que o arquiteto me fez: qual é a melhor profissão? Ora, a melhor tem que ser a de corretor de imóveis. Que todos querem. Né? Que todos querem. Então é uma historinha de brincadeira, mas é uma história realmente muito contundente, que mostra a atual realidade do profissional corretor de imóveis. Muita gente quer ser corretor de imóveis. Agora, é importante citar que o nosso sistema está muito preocupado hoje com a qualidade profissional. Então, se alguém quer se tornar corretor de imóveis, será bem-vindo, desde que ele traga a qualidade. O que nós não queremos é picaretagem, pessoas mal preparadas, pessoas que tendem a dar prejuízo à sociedade, porque você sabe perfeitamente que o negócio imobiliário hoje é uma coisa bastante complexa. E essa complexidade, obviamente, para ser superada, ela exige pessoas com conhecimento, pessoas qualificadas, pessoas bem preparadas. E, além disso, tem também a questão do comportamento ético. Eu fico mirando aqui o que acontece no Brasil e comparando com o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde a profissão de corretor de imóveis é extremamente respeitada, mas extremamente controlada também, né? Então, nós precisamos, sim, de gente para o nosso mercado, porque ainda tem espaço, mas precisamos de gente com qualidade. Yeah. Eu vejo que cada vez mais, hoje, através de ferramentas, tem muitas ferramentas, o conhecimento tem sido bastante forte, mas a confraria imobiliária veio para isso. A nossa parte lá de 40 corretores de imóveis é isso aí, é ética, conhecimento, obrigação de ter o seu título, né, a sua carteira, presidente. Mas eu queria que falasse, aqui no Paraná, quantas escolas, como é que, para ser um corretor, nós estamos aqui falando praticamente aí para o Paraná e talvez para o Brasil, mas vamos falar do Paraná. Quais são as escolas que podem, hoje em dia, eu passo para se tornar um corretor de imóveis aqui? Olha, são muitas escolas. Naturalmente, a gente não sabe A, ou B ou C. Okay. Mas se entrar no nosso site, tem o rol de todas as escolas, principalmente das que atuam no estado do Paraná. Tem todas lá elencadas. E para uma escola ter o credenciamento, independente de onde ela venha a sua origem, se ela é à distância ou presencial, ela tem que ter a chancela do Conselho Federal. Então, as escolas que estão disponíveis no nosso site, todas elas têm a chancela do Conselho Federal. Então, todas estão aptas. E, naturalmente, que a pessoa vai escolher aquela que lhe oferece, às vezes, uma condição financeira melhor, ou a grade curricular praticamente a mesma, com exceção das escolas que são presenciais, os cursos técnicos e os cursos de nível superior, nós temos vários, né? E aqui no Paraná, em especial, nós temos a Universidade Federal, né, que tem várias turmas em andamento, de técnicas e de ciências imobiliárias, tecnologia e ciências imobiliárias. Mas a gente não recomenda nenhuma, certo. Mas todas que estão aí no mercado, a seu modo, elas têm a chancela da Secretaria de Educação e a chancela também do Conselho Federal. O importante hoje, então, para os nossos ouvintes, que quem quiser ser corretor de imóvel, procure o site do portal do CRES, que lá terá todas as informações. Tem as informações, naturalmente. Para poder seguir esse caminho maravilhoso de vender os sonhos das pessoas. Se nos perguntar, pessoalmente, eu diria, faça um curso presencial, um curso de nível superior, entendeu? Porque vai te qualificar melhor, entendeu? Pelo tempo que ele dura, né? E pelos conteúdos, né? Então, sempre é melhor. Mas o grande problema que eu vejo, gargalo, na nossa profissão é que ainda é muito fácil de adentrar a profissão. Então, nós o presidente João Teodoro pode falar melhor, nós estamos
tentando fazer uma modificação da Lei 6.530, atualizar, e uma das principais metas que existe lá nessa nova reformulação da lei é um exame de ingresso, que nós já tínhamos anteriormente, esse exame de ingresso, e funcionava por resolução, e naturalmente que aqueles que não tinham muita vontade de estudar entraram com vontade de segurança e acabaram derrubando, né? Mas o exame ainda existe hoje, mas espontaneamente ninguém se habilita para fazer. É uma pena, porque quando se habilita um exame de ingresso que era mais específico, duas coisas boas acontecem. Primeiro, aumenta o conhecimento, e segundo, aproxima aquele candidato da entidade, entendeu? Ele passa a ter um contato, independente de onde ele se formou. Então, a gente vê esse exame de ingresso com muito bons olhos, e a gente sabe que vai qualificar muito a nossa profissão, como tem acontecido. Mas eu quero reforçar dizendo o seguinte: o mercado imobiliário hoje não é para amador. A pessoa que não se especializar, que não estudar, que não se atualizar nas redes sociais, né, que não procurar entender um pouco também de inteligência artificial, de marketing, todas as ferramentas que estão disponíveis, dificilmente ela vai conseguir acompanhar o mercado imobiliário. Mas, presidente João, é o seguinte, eu fico sempre me perguntando, isso que o Castegnaro falou, porque hoje, quantos corretores tem no Brasil hoje? Qual o número de corretores e talvez imobiliários, se tivesse pelo seguinte, para fazer uma comparação, se nós temos demais, como médico, como advogado, se dentro do PIB nós temos essa... Porque eu acredito que a gente tem que, como disse, dificultar um pouco mais, né? Fazer uma legislação onde seja pelo menos aí 2 anos, 3 anos, presencial, porque senão eu acredito que sempre a gente vai ficar no mesmo, né? Porque 10, 20% que tem aquela condição, não digo condição, tem aquela vontade de trabalhar e de se aperfeiçoar. O restante eles estão corretores, né? Não são corretores. Então, essa comparação é bastante interessante, porque pelo seu belíssimo trabalho nesses anos todos, né, que você tem lá em Brasília, toda semana praticamente está em Brasília, visitando o Brasil inteiro, acho que tinha que dar uma apertada, né, nessa legislação, não teria? Veja, primeiro eu preciso fazer aqui uma ligeira correção na fala muito bem elaborada do presidente Castegnaro, quando ele falou em chancela. Chancela é uma coisa um pouco mais complicada. Chancela quer dizer você assina embaixo, né? Exato. E não é bem isso, né? O que nós fazemos no sistema Confesse-Cresce é a verificação da legalidade. A escola, quem chancela efetivamente a escola é a Secretaria de Educação, porque ela vai lá, confere a documentação, confere o currículo escolar, confere tudo e dá a autorização para essa escola funcionar. Aí o Conselho Federal de Corretores de Imóveis faz a verificação se essa escola realmente cumpriu com todos os atributos legais exigidos pela lei, obviamente, para poder se tornar uma escola de formação profissional de corretor de imóveis. Mas voltando então à tua pergunta, eu queria dizer o seguinte: nós temos hoje, sim, um número de registro que já ascende a mais de 600 mil. Só que corretores de imóveis que estão definitivamente em atividade, aqueles que a gente pode assegurar que exercem a profissão, ainda que não com tanta constância quanto aqueles que são realmente atuantes na profissão, o número chega hoje a 513 mil profissionais. Você poderia dizer que é bastante, talvez fosse muito para o Brasil, mas se você fizer um comparativo, por exemplo, com os Estados Unidos, nós temos hoje 215 milhões de habitantes aproximadamente, para esse número de 500 mil profissionais corretores de imóveis. Só a NEAR, a National Association of Realtors, que é a maior associação de corretores de imóveis do mundo, que está nos Estados Unidos, ela tem hoje cerca de 1.400.000 profissionais. E lá a associatividade não é obrigatória, é espontânea, então dá para você sentir que esse pessoal que está lá realmente exerce a profissão. Só que os Estados Unidos tem pouco mais do que nós, ele tem 325 mil habitantes hoje, milhões de habitantes. Então, ou seja, uns 50% mais do que nós temos aqui. No entanto, o número de profissionais é bem maior, né? Então, acho que a gente ainda tem espaço. Mas essa questão da qualidade, ela nos preocupa muito, realmente nos preocupa, porque as escolas que tem hoje, que oferecem formação à distância,
É claro que nós temos que admitir que existem muito boas escolas, mas, lamentavelmente, a grande maioria delas não é constituída por boas escolas. Nós temos escolas aí que estão hoje, literalmente, vendendo diploma. Embora tenha toda a legalização, toda E o COFES tem alertado isso, presidente? Nós alertamos, quando acontece isso, a gente alerta a Secretaria de Educação, alerta o Ministério Público, alerta a Polícia Federal, dependendo do caso. A gente tem feito todo esse trabalho de denúncia contra escolas que exercem mal o seu papel, né? Mas não é fácil também não, porque você faz uma denúncia, aí vai para a Secretaria de Educação, ela tem que averiguar se essa denúncia é verdadeira ou não, dá a chance da escola fazer a resposta ao processo administrativo, depois se ela decide caçar a escola, ainda tem um recurso, né, judicial, e esse recurso judicial pode obter uma liminar para funcionamento precário, né? É complicado, realmente muito complicado. Por isso que a gente tem, como disse bem o presidente Castegnaro, nós temos nos esforçado para conseguir uma modificação legislativa que permita ao sistema COFES-Cresce fazer uma espécie de, como tem na Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, um exame de ordem, nós teríamos um exame de proficiência ou um exame por uma empresa de certificação de qualidade, né, que talvez fosse até melhor do que o exame de proficiência. Mas a ideia é que ninguém ingresse na profissão sem passar por essa certificação de qualidade ou por esse exame de verificação de conhecimentos, mesmo que ele tenha cursado qualquer escola. E o que é interessante nisso, Canto, é que quando você implanta um exame de verificação de conhecimentos antes do ingresso no sistema COFES-Cresce, você automaticamente melhora a qualidade das escolas. Porque, obviamente, se o cidadão sabe que ele, para ingressar na profissão, ele vai precisar passar num exame, ele não vai simplesmente comprar um diploma, porque ele sabe que sem conhecimento não vai passar no exame. E aí as escolas perdem os alunos que poderiam ingressar nela, porque sabem que saindo de lá, mesmo com diploma, não vão conseguir ingressar, entendeu? Então a gente melhora automaticamente as escolas. Isso aconteceu durante 4 anos, quando nós implantamos, mediante resolução, como bem lembrou o presidente Castegnaro, o exame de proficiência. Foi muito bom. A gente melhorou assim de uma maneira vertiginosa a qualidade profissional e, só para se ter uma ideia, o número de processos de reclamações contra novos corretores de imóveis do Conselho Federal nesses 4 anos foi reduzido em mais de 20%. Por quê? Porque as pessoas já saíam da escola com conhecimento, né, para ingressar no mercado. Hoje, lamentavelmente, muita gente, não todos, mas muita gente sai das escolas sem conhecimento nenhum, porque comprou o diploma. Aí chega lá no conselho, pede a inscrição, infelizmente não há como negar, né? E aí o cidadão sai dizendo-se corretor de imóveis e vai criar problema com toda certeza, porque ele não conhece nada da profissão. Então nós precisamos melhorar isso sim. O sistema está muito empenhado nisso e a modificação legislativa é o caminho mais apropriado para a gente conseguir isso. Como você bem disse, né, você pode exercer a profissão de advogado, mas a OAB faz lá o seu exame, né? Então, acho que todos os corretores poderiam cursar em todas essas escolas que vocês falaram, mas para entrar no CRES, eu gostei dessa ideia, para entrar, para ter uma carteira de corretor de imóveis, mas isso daí, qual é a dificuldade, por exemplo, para chegar e implantar isso? Chegar dos CRES, eles implantarem, daí teria que nomear, como é que é essa dificuldade? A dificuldade é que nós temos que ter isso inserido na lei de regência da profissão. Não pode ser por resolução. Por que isso? Né? Você sabe que o Brasil hoje é um país, aliás, sempre foi um país de tendência socialista, né? E nas gestões de tendência socialista, o que acontece? Os caras querem, não, temos que deixar todo mundo com liberdade para trabalhar, liberdade para trabalhar. Só que liberdade para trabalhar sem qualidade é um problema sério, porque você cria imensos problemas nas negociações imobiliárias e cria uma insegurança jurídica muito grande, né? Então, lamentavelmente, não tem como a gente fazer por resolução, porque nós vamos, de novo,
sofrer vários mandados de segurança, como aconteceu no passado, e aí vamos ser obrigados a paralisar porque não está constando na lei. Então, a única saída que nós temos é fazer uma modificação legislativa que insira na Lei 6.530, que é a nossa lei de regência, a figura do exame de proficiência. Hoje nós temos 3 profissões no Brasil já autorizadas para isso: advocacia, contabilidade e medicina. Mas temos vontade que todas as profissões tivessem. E a quarta vai ser o corretor de imóveis. As pessoas dizem assim, poxa, mas isso é uma restrição ao exercício legal, ao exercício da profissão, porque a Constituição diz que é livre o exercício de todas as profissões, etc. Tal. Só que a Constituição diz também que é livre, dependendo, obviamente, do que estabelecer a lei ordinária. E no caso dos corretores de imóveis, nós temos uma lei ordinária, que é a Lei 6.530. Se você for verificar e fazer o comparativo, como eu disse antes, entre o exercício da profissão aqui no Brasil e nos Estados Unidos, lá não tem conselhos como temos aqui no Brasil, mas o rigor da fiscalização profissional imposto pelo próprio Estado nos Estados Unidos é muito grande. Tanto que o número de processos administrativos disciplinares abertos aqui no Brasil, em comparação com os Estados Unidos, é uma coisa assim calamitosa, né? Nós 1000 vezes mais aqui do que lá nos Estados Unidos, porque as pessoas sabem que se o cidadão pisar no tomate, ele vai mesmo rodar e vai sair da profissão, porque o Estado fiscaliza com muito rigor o exercício da profissão, obviamente sabedor da importância que tem a negociação imobiliária. Você tem que pensar que nós realizamos o sonho das pessoas. Então é preciso que a gente faça isso com muita presteza, com muita qualidade, com muita ética, né? E sem nenhuma intenção de dar prejuízo para o cidadão, seja por falta de conhecimento, seja por intenção dolosa, né? Ou culposa. Então a gente precisa de um instrumento que nos dê essa segurança dentro do mercado imobiliário. Se Deus quiser, vamos conseguir. A gente está trabalhando para isso. Com certeza. Lembrando aos nossos ouvintes que esse é o primeiro programa do CantoCast, que a gente está hoje com o presidente do COFEST, João Teodoro, presidente do Casseguinaro do Cresce Paraná. E daí vocês vão perguntar, mas por que os corretores? Primeiro que eu sou corretor de imóveis e me honra muito ser corretor de imóveis há 47 anos. Estava falando até com o meu amigo Casseguinaro que logo 50 anos é bodas de ouro, né, Casseguinaro? Então, muito me orgulha. Eu não vou fazer outra festa a não ser essa de 50 anos sendo corretor de imóveis. E também a pergunta é porque a cadeia da indústria imobiliária, nós hoje em dia, a missão dada aos corretores de imóveis que está resolvendo a venda praticamente no Brasil inteiro, quer dizer, de todos. Quer dizer, o corretor bem preparado, ele com certeza absoluta, ele vai fazer essa venda mais fácil. Então, hoje a cadeia, né, a indústria imobiliária, eu sempre digo que nós somos os que mais empregamos, quer dizer, aquela famosa frase, né, da indústria sem chaminé, mas nós mais empregamos, um dos setores que mais empregam. Eu estava vendo agora no último dado que a nossa assessoria de imprensa falou, que primeiro foi o serviço, depois foi a parte da construção civil, depois veio a parte do comércio. Então, e o presidente pode falar muito bem isso em outros países, né? Acho que isso é no mundo inteiro, quer dizer, a construção civil parada para tudo. Então, a partir desse começo do CantoCast, com a entrevista de vocês dois, a gente vai trazer aqui muitos empresários de todos os setores de saúde, setores de supermercado, setores de construção. Quer dizer, eu não vejo só essa... E todos eles precisam do corretor de imóveis. Então, eu digo que é a cereja, é a peça-chave hoje da indústria imobiliária, é o corretor de imóveis. E falando nisso, hoje... como é que está hoje, andando aí pelo Paraná, Casseguinaro, essa pujança do mercado imobiliário? Como é que está sentindo os corretores de imóveis em todas essas cidades que você está aí praticamente todas as semanas? Quer dizer, esse VGV que tem no Paraná é uma loucura de empreendimento saindo. Então, como é que está o corretor inserido? Eu acredito que muito bem, porque todas as cidades que você vai, ele é recebido pelo prefeito, recebido pelo delegado, pelo padre, por todo mundo. Quer dizer, então, isso é uma questão de respeito com a nossa profissão. É isso mesmo? Com certeza.
E eu quero agora fazer um plágio aqui com o teu nome. Em todo canto que nós vamos no estado do Paraná, existe um corretor de imóveis. Dos 399 municípios, nós já temos corretores em 391. Se bem que tem alguns municípios que têm um corretor, como Cruz Machado, como Adrianópolis, mas nós também estivemos lá, porque a nossa missão é a valorização profissional e ouvir os profissionais. Então, quando você vai nos municípios, cada um tem suas peculiaridades, né? E nós, Canto, estamos indo muito além de falar com a prefeitura, com promotores. Por exemplo, hoje, se uma pessoa é flagrada ou ela entra com uma ação para receber um honorário num fórum qualquer do estado do Paraná, que, principalmente na cidade do interior, e ela não é corretor, imediatamente o juiz oficia o conselho: olha, verifiquem, tem uma pessoa aqui pleiteando um honorário, parece-me que não é corretor, então verifique se é inscrito. Então, com essa parceria, com essa andança que a gente tem feito aí com os nossos colaboradores, a gente também abriu um caminho que nós não tínhamos antes com a justiça, e a justiça também tem interesse, né, que menos problemas aconteçam na sociedade. Então a gente tem feito isso, e esse trabalho que a gente faz com uma ação nossa chamado Café com o Presidente, nós agora estamos num outro estágio. Além de nós aproximarmos os corretores de imóveis daquele local com as autoridades, com o mercado, com a prefeitura, com a Câmara Municipal, enfim, com a sociedade geral, com os bancos. Então, nós estamos pedindo um espaço, dizendo: olha, nós somos profissionais, não somos profissionais comuns, nós estamos ajudando a desenvolver essa cidade. A gente fala para o prefeito: olha, prefeito, quem vai trazer uma indústria, um investimento para cá, um investidor, é este corretor, esta corretora. Então, ele tem que ser diferenciado, tem que ser tratado diferente. Ele tem que estar aí no cálculo do ITBI, ele tem que estar participando do plano diretor. E nós estamos indo muito além, porque quando a gente anda nos municípios, nós descobrimos que existem muitos municípios com imóveis irregulares. E o imóvel em situação irregular não é interessante para nós, porque nós, quando vamos vender um imóvel, nós precisamos que ele esteja certinho, registrado, com os seus impostos em dias, para que a gente possa aplicar um financiamento, um consórcio, enfim. Então, nós temos interesse em fazer esse trabalho. E a gente está levando uma proposta para os prefeitos e para as câmaras municipais, cada um a seu modo, de uma redução no ITBI, para que aquelas pessoas que têm um contrato de gaveta, têm uma procuração ou têm uma escritura, que antigamente era permitido fazer a escritura e o ITBI se recolhia posterior. Então as pessoas estão acomodadas com aquele documento que não tem uma validade, digamos, se você for fazer um processo de inventário, alguma coisa, não tem. Então elas habitam nos locais e não são os verdadeiros donos. Então isso é um pesadelo geral para o mercado. Então a gente tem conscientizado aí as prefeituras, as câmaras municipais, que é uma ideia interessante a regularização imobiliária. A gente tem pregado isso. E daí coisas boas acontecem. Primeiro, as prefeituras vão organizar seu cadastro. Não tem uma prefeitura no estado que tem um cadastro atualizado. Como é que atualiza? Com o corretor de imóveis, naturalmente. E quando eles fazem esse programa de refis do ITBI, que o ITBI é um tributo municipal, decide-se entre Câmara e município, ele tem alíquotas diferentes do estado. A maior, naturalmente, é de Curitiba, e o resto é 2,5% ou 2%. A prefeitura vai buscar um recurso que ela não tinha. Quer dizer, um dia alguém vai ter que pagar, mas passa uma gestão de um prefeito ou outra, se não tiver uma ação, você não tem como cobrar judicialmente. Então, fica ali. E esse dinheiro, ele entra na prefeitura, naturalmente, no caixa da prefeitura, e volta para o mercado. E nós ajudamos aquelas pessoas mais humildes a realizar concretamente o sonho imobiliário, tendo seu imóvel registrado. E esse dinheiro, naturalmente, ele circula no mercado. E dá notícia também que as prefeituras, quando fazem esse refis, esse programa, eles noticiam amplamente. Então, movimenta o mercado imobiliário. Essa é a nossa intenção. Então, seria um plano B nosso que a gente faz nos municípios, sim. Mas nós estamos com isso, Canto, valorizando o profissional corretor de imóveis, valorizando o empresário que tem sua empresa regularmente inscrita, né? E fazendo essa aproximação, estamos mostrando para a sociedade por que nós existimos.
Muita gente não sabe o que é o Cresce, para que serve o corretor, porque as pessoas não compram e vendem imóvel todo dia. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira para adquirir seu imóvel e às vezes não adquire, passa a vida inteira pagando aluguel. Para nós é um trivial, mas para aquelas pessoas que estão realizando um único negócio, faz toda a diferença. Então, nós estamos fazendo a diferença no Cresce Paraná, naturalmente, indo em loco, verificando essas situações, né, e levando sugestões, ajudando a criar associações, porque quando se cria uma associação ou um grupo, nós resolvemos vários problemas. Primeiro, que o pessoal interage melhor entre si e acontecem as parcerias. E quando há esses grupos, eles também trabalham com honorário, embora a gente não tenha mais tabela, eles trabalham com um honorário mais ou menos equilibrado, 5%, 6% ou 7%, conforme o costume local. E a coisa mais importante para nós, que somos conselho de fiscalização, o pessoal trabalha com autorização. E incrível que pareça, grande parte trabalha com exclusividade, que a gente prega muito hoje, mas não podemos mais exigir a exclusividade. Então, essas coisas acontecem com as nossas idas aí nessas cidades e tem dado muito certo, graças a Deus. Eu vejo que isso aqui é o Paraná. Estamos aqui com o presidente que tem pelo Brasil inteiro. A gente sabe do apoio que o COFES dá, inclusive para as sedes, né? Compra de sedes novas, e isso no Paraná, o belíssimo trabalho que a gente vê aqui. Agora, isso no Brasil hoje, presidente, como é que está essa questão do Brasil? Porque hoje é uma coisa cada vez mais, né? Se mostrar o corretor de imóveis, essa importância que tem, essa sinergia. Eu vejo também, entrando um pouquinho, a questão da insegurança, muitas vezes jurídica. Eu sinto que às vezes os órgãos têm que se falar um pouco mais, né? Para poder acertar, por exemplo, cartórios tinham que falar mais com a construção civil. Parece que não depende do outro, e na verdade todos dependem, né? Então eu acho que esse trabalho, né, que cada vez mais lá em Brasília à frente, tentando aglutinar, só vai fortalecer e vai ter muito mais retorno, muito mais rapidez, e principalmente para o corretor de imóvel que está esperando o lançamento para poder vender. Mas comentar um pouquinho hoje, como é que está o COFES em termos de participação ativa em unidades, e fazer uma comparação nesses últimos ano ou 2 anos pelo Brasil. Olha, na verdade, Canto, o COFES hoje está em todo o Brasil, né? Nós temos 27 conselhos regionais, então todos os estados estão representados no sistema COFES Cresce. E, obviamente, a importância que tem o profissional corretor de imóveis, você já falou bastante sobre isso, mas só para reforçar, é que ele movimenta toda a cadeia produtiva do mercado imobiliário. Quando a gente fala em toda a cadeia produtiva, a gente fala em tudo mesmo, né? Você está falando aí de mobiliário, de indústria de base, areia, cimento, etc., tijolos, né? Acabamentos, linha branca, enfim, tudo, absolutamente, tudo. Né? Nós estamos falando de uma coisa assim monstruosa que é essa cadeia. E toda ela está integrada e dependente, naturalmente. A gente não quer ser arrogante aqui, mas ela está dependente, obviamente, daquele que lá na ponta da cadeia produtiva vende a produção, que somos nós, corretores de imóveis. Então, a gente está realmente na ponta desse segmento todo e que compreende essa cadeia. Você lembrou bem a questão dos cartórios. Nós, inclusive, no sistema COFES Cresce agora, criamos um sistema chamado SGR, que é o Sistema de Governança e Registro de Contratos, e estamos agora interagindo com os cartórios também, tanto os cartórios registrais como os cartórios notariais, né, no Brasil inteiro, firmando convênio com eles e tal, para buscar essa interação, porque realmente nós somos uma cadeia, nós não podemos esquecer que há uma interação entre cada um dos elementos que fazem parte dessa cadeia, e, portanto, não somos inimigos, né? Eu me lembro que havia uma ideia assim, os corretores de imóveis não podem confraternizar com incorporadoras, porque nós somos oponentes. Ao contrário, nós somos peças de um mesmo xadrez, né? Os incorporadores precisam de nós para vender os seus produtos, e nós precisamos deles para produzir os produtos. Eu ontem ainda fiz uma participação numa TV que me pediu lá para Paraíba, e aí fiz a seguinte rememoração.
nas capitais do Nordeste hoje, há uma redução significativa do número de imóveis disponíveis. Eles baixaram, de repente, nas capitais, né, não no interior, para 11 meses o volume de imóveis disponíveis. Por quê? Porque os incorporadores, com medo da economia, com medo de problemas, etc., deram uma tirada do pé no acelerador com relação a novos lançamentos. Então, a nossa concitação foi para que os incorporadores voltem a acreditar e comecem a produzir de novo, porque nós precisamos que eles produzam e eles precisam que nós vendamos seus produtos. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que tudo passa pelo corretor de imóveis, mas sim, somos uma cadeia e a gente tem que entender dessa forma. E é assim que o COFES tem entendido todo o sistema em âmbito de Brasil. E fizemos questão de instalar todos os 27 conselhos hoje no Brasil, porque, como o Castagnaro disse, aqui no Paraná nós temos cerca de 400 municípios. Em cada um deles você vai encontrar, com muita raridade, pelo menos um corretor de imóveis. E assim é no resto do Brasil, todas as partes, né? O conselho mais novo que nós inauguramos foi o de Roraima, e foi uma festa maravilhosa. Nós temos lá hoje já um estado muito pequenininho, né, que praticamente composto da capital e mais meia dúzia de cidades ali que podem ser consideradas, mas mesmo assim ele já tem cerca de 600 corretores de imóveis instalados lá. Então, o objetivo é a gente levar a nossa organização para todo o Brasil e fazer com que haja essa interação com todos os organismos que de uma forma ou de outra interagem com o mercado. Nós estamos aqui dentro do grupo de comunicação. Eu acredito que a comunicação é muito importante. Fundamental. É fundamental para a gente poder levar essas ações, né? As ações do COFES, as ações do Cresce. E eu sinto também que através das ações, dos sindicatos, essas entidades, elas reforçam essa legalidade do corretor de imóveis. Mas não teria que ter um pouco mais existe alguma trava para se anunciar mais, presidente, o COFES, para a gente estar mais próximo à população? Porque quando você informa, e eu tenho tentado fazer isso através da confraria, tenho tentado fazer isso através da assessoria de imprensa, tenho tentado fazer isso cada vez mais, que a população, a sociedade, procure o corretor de imóveis. Nós entendemos. Nós conhecemos. Quando chega para mim um médico falando sobre imóvel, eu falo, você entende de medicina, eu entendo de imóvel. Então, a gente tem que ser um pouco mais firme. Mas, às vezes, eu sinto que existe a propaganda, inclusive até fazendo uma provocação, que não teria que se investir um pouco mais nesse momento glorioso que o corretor de imóveis está tendo no Brasil? Nós temos um investimento forte em publicidade televisiva, por exemplo, né? Nós interagimos muito com a televisão, e também com rádios, com jornais, enfim. As mídias sociais hoje estão comandando muito essa questão da publicidade. Então, nós temos também uma proposta de divulgação da profissão por meio das mídias sociais. Mas o COFES investe sim, investe bastante. Nós temos uma verba hoje que anualmente gira em torno de 6 a 7 milhões de reais aplicado em publicidade institucional. O objetivo principal é levar o conhecimento da sociedade, a existência desse profissional e a qualidade desse profissional no sentido de fornecer segurança jurídica e segurança institucional para as famílias. Porque no Brasil, lamentavelmente, a gente tem que pensar não apenas na segurança jurídica, mas na segurança pessoal também. Muita gente recebe pessoas dentro da sua própria casa pensando tratar-se de um corretor de imóveis, e muitas vezes não é um corretor de imóveis, é alguém que vai lá para promover um roubo, uma ação até mais violenta, né? Estuprar uma família, coisa dessa natureza. E acho que as famílias precisam de segurança, não só do ponto de vista jurídico, né, negocial, mas do ponto de vista institucional, familiar também. E isso a gente tem se preocupado também em divulgar através das nossas redes de comunicação em todo o Brasil. Meus amigos hoje, consultores e incorporadores, você veja como a nossa classe está unida aqui na presença do presidente do COFES, do Cresce, e eu acredito que o trabalho que é desenvolvido aqui pelo presidente aqui no Paraná está sendo desenvolvido em quase todos os estados do Brasil. Então, volto a salientar, procurem, invistam no corretor de imóveis, que nós realmente precisamos dos consultores, e os consultores também precisam. E vale ressaltar que, ultimamente,
dos últimos, acho que 2 anos, 3 anos, quando as consultoras resolveram procurar os corretores de imóveis, estão tendo muito mais sucesso nas suas vendas. Antigamente, hoje você não consegue mais levar, isso deixa bem claro aos nossos ouvintes, você não consegue mais levar hoje o comprador diretamente, uma consultora fazer um evento e levar diretamente sem passar por um corretor de imóveis. É muito mais fácil você investir em 10, 15 ou 20 corretores e eles vão levar lá 100, 200, 300 compradores dentro da... Então, reforçando essa nossa proposta de trazer os programas do CantoCast. A gente vai falar bastante do mercado imobiliário e você veja que eu queria trazer aqui os 2 presidentes para mostrar que nós estamos muito bem assessorados e muito bem hoje em dia representados no Brasil. E para nossa felicidade, eu falo sempre do Paraná, mas é Brasil, né? E através desse programa eu tenho assim certeza, os presidentes aqui presentes, que a gente vai fazer referência no Brasil. Outros grupos de comunicação também, quando eu falei para o presidente aqui, o Petrelli, eu falei, você tem que investir, porque esse mercado é um mercado igual qualquer outro, qual setor de automóvel, setor de vestuário, setor de tudo, quer dizer, olha o que existe de mídia, né? Que todo mundo, logicamente, tem que faturar, tem que trabalhar, mas também tem que levar as notícias, né? Nós estamos quase aqui no final do programa, mas eu queria ter, assim, para... finalizando em termos de, para a gente poder comentar um pouquinho, sempre cheio de ferramentas digitais, todo mundo falando o dia inteiro, eu entro nos programas e todo mundo fala, o corretor de imóveis vai acabar, quer dizer, então todo dia tem a mesma coisa, toda semana tem a mesma coisa, tem os sites que se aproveitam disso, né, dentro dos grupos que a gente participa, né, presidente, sempre tem lá alguém falando sobre uma modalidade, os grupos hoje em dia gigantescos tentando fazer com que esse comprador vá diretamente ao comprador, ao vendedor. Então, como é que está essa questão, começando aqui pelo presidente aqui no Paraná e depois passando a bola para o Brasil? Como é que você vê hoje em dia essa questão? Existe aí essa insegurança do corretor que está começando, achando que toda essa mídia, porque é uma mídia, né? Quer dizer, é uma lavagem cerebral que para mim não funciona. Começa a falar isso aí, eu começo a comentar o que é, o que eu vendo, e eu quero saber se uma máquina vai vender. Eu sempre faço uma comparação seguinte. Existe aí esses bancos todos, eles têm uma agência em cada esquina. Se fosse tão fácil vender digital, por que eles precisam das pessoas que estão em cada esquina nos seus escritórios, né? Então, cada vez mais, e nos procuram o corretor de imóveis para poder pegar a conta daqueles que a gente conhece. Então, quer dizer, uma balela isso, falar que, na minha opinião, mas eu estou aqui com 2 craques, né, que ouvem isso diretamente. Diga para nós, presidente. Eu acho engraçado, né, porque o corretor de imóveis, ele jamais vai ser substituído, porque ele vem ao longo dos tempos, desde quando não eram regulamentados. Esses dias, curiosamente, fui acompanhar minha filha na biblioteca pública, e ali tem um arquivo. Eu falei, eu quero ver o que estava acontecendo no mercado imobiliário no ano que eu nasci, 1956. E pasmem, naqueles monitores ali eu achei muitos anúncios de imobiliária já, que existiam, presente, muito antes da lei. Anúncios de terrenos no litoral, de imóveis aqui em Curitiba. Naturalmente que não tinha telefone para contato, eles iam trate lá com o motorista do ônibus tal, no ponto final, eles davam aquelas dicas para você interessar. Mas o mercado imobiliário, quando ele vem evoluindo rapidamente, e eu quero me basear pelo tempo que eu entrei na profissão, entrei um pouco depois do Dr. João Teodoro, eu entrei em 87, e nós não tínhamos nada, nem celular, nem nada. Hoje a gente tem milhares de ferramentas, mas nada substitui o olho no olho, porque um grande investimento, às vezes aquele investimento que a pessoa vai fazer da sua vida, o comprador ele quer sentir essa confiança, né? E por isso que precisa ter um corretor bem preparado. O pessoal fala que vai acabar, mas olha só, na pandemia nós tivemos aí um boom de inscrições, de novas inscrições do Conselho. E a construção civil também não parou, a gente andava pelas cidades aí, né? E fechou tudo que é coisa, e o pessoal nas obras estavam trabalhando. Então nosso mercado não parou.
Então, nós temos muita gente que se inscreveu, né? Aprendemos muito a usar as ferramentas, as tecnologias, quase que na marra, né? Porque a nossa profissão, infelizmente, permite que o corretor se acomode, às vezes vai estar lá num plantão só à espera de um cliente. Então, esse tipo de corretor que não se aperfeiçoar, que não se atualizar, que não entrar nas redes sociais, não aprender a usar as ferramentas, talvez ele realmente vai ter mais dificuldade, né, de seguir com a sua carreira. Mas o corretor, eu acredito, e pode ter certeza que essa profissão maravilhosa não vai se acabar assim tão facilmente, porque ela é milenar já. Então, vai ser difícil. Mas, presidente João, quando você está participa de vários eventos pelo Brasil, daí chega aquele cara lá e fala, entra numa plateia, como já aconteceu comigo, fala assim, corretor de imóveis vai acabar. O que nessa hora, com toda a educação sua, com todo o conhecimento, que afinal de contas eu e você somos meio dinossauros no mercado aí, né? Estamos antigos no mercado. Então, o que falar para o mercado hoje em dia imobiliária, para a indústria imobiliária? O Canto, eu quero lembrar aqui um fato interessante. Eu sou um corretor bem antigo, eu comecei ainda a minha profissão em 1972. E eu quero lembrar que lá na década de 1990 teve um escritor italiano que escreveu um livro chamado Ócio Criativo, Domenico De Masi, não sei se você lembra disso. E ele causou uma certa preocupação na sociedade toda, porque ele dizia o seguinte: no futuro muito breve, as pessoas vão ter que ficar em casa e trabalhar só com a criatividade, porque vai ter máquina para tudo, vai ter robô para tudo e assim por diante. E hoje a gente vive essa preocupação de que as máquinas tomarão conta do mundo. Eu acredito que sim, a máquina certamente vai invadir todas as esferas de atuação da humanidade, mas não vai acabar com a humanidade de jeito nenhum. Já um artigo sobre isso, né? Já escrevemos vários artigos. Artigos sobre isso. Por sinal, eu quero aqui só salientar, os artigos do presidente João são fantásticos. Todo domingo eu recebo na minha caixa um artigo que a gente lê com carinho e sem juridiquês, que é o principal. É verdade, muito obrigado. Então, Canto, eu acho o seguinte, na verdade, haverá uma modificação estrutural, né? As profissões acabam uma, mas surgem outras. Quem diria, por exemplo, que no passado você tinha a profissão de sapateiro, que hoje está praticamente extinta, porque tudo é produzido automaticamente, né? Você tinha o cidadão que ia lá tirar o leite da vaca na mão, né? Hoje você tem a ordenha eletrônica e assim por diante. Quer dizer, as coisas vão mudando e você vai tendo que se adaptar a essa nova realidade, fazendo novas funções novas funções cujas necessidades vão surgindo em função justamente da automação que nós estamos vivendo hoje. Então, o corretor de imóveis jamais vai ser extinto. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora, nós já conversamos sobre isso aqui nesse mesmo programa. Se o cidadão, você falou no seu início na abertura, se o cidadão que é corretor de imóveis, ele deixar de lado o aprendizado, que é uma coisa absolutamente necessária hoje na profissão, diariamente, ele vai ficar em qualquer uma, na verdade, né? Mas a gente falando especificamente do corretor de imóveis, todos os dias nós temos novidades. Então o cidadão tem que estar se atualizando permanentemente. Se ele estiver se atualizando permanentemente, ele não vai sair da profissão. Porque uma coisa é certa, robôs não são máquinas com sentimento, né? Fundamentalmente a questão do sentimento. O robô pode até pensar, nós temos hoje aí a inteligência artificial que está até preocupando muita gente e realmente ela consegue aprender com aquilo que vai fazendo automaticamente, né? E acumulando conhecimentos, como acumula a nossa memória, mas ela não consegue discernir sentimentalmente. O ser humano não, o ser humano discerne sentimentalmente. Então, essa coisa nunca vai deixar de existir, esse relacionamento sentimental nunca vai deixar de existir entre quem compra e entre quem vende. Seja no mercado imobiliário, seja em qualquer mercado. Sempre vai haver necessidade do ser humano. Claro que a gente automatizou bastante as nossas atividades, mas no final das contas, o olho no olho, o abraço, o aperto de mão, vai contar muito na hora do fechamento do negócio. O que eu falo, inclusive para os nossos ouvintes, se você tem 5, 10, 100 mil, 1 milhão,
em qualquer classe social, a primeira coisa que você faz é procurar o gerente de um banco, alguém na área consultor financeiro. E quando você está comprando um imóvel, muitas vezes é um imóvel da sua vida, é o último imóvel, o primeiro imóvel, você vai diretamente sem consultar um corretor imóvel. Então procure achar. Tem hoje em dia excelentes profissionais, a maioria são excelentes profissionais. E aqui um dado também, na questão residencial, hoje até o dado, acho que tem muito mais mulheres vendendo imóvel, porque diz que mulher vende lar, não vende sonho, né? Elas já estão com esse slogan dela, né? Então elas estão conseguindo né, mudar para pegar um pouquinho mais, mas é uma realidade. Então eu vejo que procurar o consultor imóvel. A minha obrigação, o meu legado com esses programas, presidentes, é fazer com que o corretor de imóveis, fazer com que nós, consultor de imóveis, a gente seja cada vez mais, esteja lá no alto, onde é o nosso caminho, a nossa posição. Então, finalizando, Castanheira, queria que você falasse aí desse começo e dessa ideia, se faltou alguma coisa para poder falar, se existe alguma... Estamos aqui para sugestões também, para isso é o mais importante. Isso aqui é um bate-papo para fazer que todos, como disse o presidente João, toda essa cadeia vai estar aqui disponível para poder falar desse mercado maravilhoso que eu digo que não é nem o mercado imobiliário, é a indústria imobiliária. Olha só, todo o tempo é pouco para que nós pudéssemos falar sobre a área imobiliária, né? Poderíamos passar aqui a noite inteira, principalmente vocês que têm um conhecimento grande, o presidente João Teodoro, que tem um conhecimento internacional. Então, mas eu queria, como é o mês do corretor, né, eu estou muito feliz, primeiro, né, que você é um corretor de imóveis e você é conselheiro do CRES Paraná. Você nunca fala isso, pode dizer com orgulho. Você é um conselheiro do CRES Paraná, o doutor João Teodoro é um conselheiro do CRES Paraná, que nos representa no Conselho Federal com muito orgulho. Todos os estados do país queriam ter um presidente do Conselho Federal. E nós temos o presidente João Teodoro fazendo um trabalho excelente. Eu sou conselheiro federal, eu acompanho a luta dele, né? E esse homem se desdobra para atender o país inteiro. São 27 conselhos, né? Está fechado o círculo todo o país. E não é um trabalho para qualquer um. Tem que ter muita dedicação, muito desprendimento, né? Muita paciência. Então a gente quer destacar isso e valorizar, Canto. E nós estamos no mês do corretor. Então, duas coisas que eu queria deixar aqui como um presente para o corretor. Né? Uma é uma notícia muito alvissareira, né, que vai alegrar muitos corretores, que é, na última sessão plenária do Conselho Federal, nós já aprovamos, agora acho que vai ser regulamentado, vai ser a resolução da criação da Academia Brasileira de Ciências Imobiliárias. Isso é uma evolução, né? Se nós falássemos isso há 20, 30 anos atrás, né, presidente João? Sim. Seria um sonho. Então, essa é uma evolução. Então, essa academia vai ser criada, vai dar um destaque muito grande para nós em todos os meios, naturalmente, né? E hoje nós podemos indicar aos nossos filhos que sigam a carreira na área imobiliária, entendeu? Não é mais fazer um outro curso e retornar para a área imobiliária. Então, é um orgulho para nós, né? E, naturalmente, logo vocês vão ouvir falar, né? E a gente vai querer que você divulgue isso também, da criação dessa Academia Brasileira de Ciências Imobiliárias, entendeu? Uma novidade que vem aí. E segundo é que, como é o mês do corretor, nós temos um presente especial aqui no Paraná para os corretores, que é a nossa 4ª edição, junto com o Sebrae, da Jornada Valorizar e Capacitar. Dia 30 e 31 de agosto, né, vamos estar transmitindo online, não só para o Paraná, para outros estados também entram, e a procura tem sido muito grande. Então, quando nós assumimos a direção do Conselho, a gente sempre imaginava, no dia do corretor acontece uma festividade aqui, numa cidade, numa área, ou outra, mas a gente nunca conseguia atingir de fato todos os corretores. E com esse programa, com o Sebrae, nós levamos aí, digamos assim, a todos um presente a esses corretores de imóveis, que eles podem, além de assistirem palestras de altíssimo nível, em parceria com o Sebrae, eles vão ter um certificado. E tem lugares que a gente nunca foi,
mas aquele corretor, aquela corretora, eles vão ter um certificado do Cresce, do Sebrae. Olha, o pessoal realmente se preocupou com a gente. Então, a gente tem muitos acessos, uma participação muito grande nessa jornada nossa Valorizar e Capacitar. E dizer também que as nossas redes sociais estão bombando. Nós tivemos, no ano passado, mais de 1.300.000 acessos. E olha só, esse trabalho que a gente faz também, presidente João Teodoro, de conscientização da população para que procure um corretor ao negociar um imóvel, o nosso maior acesso é verificação se as pessoas são corretores. Então hoje, quando o cliente vai comprar, é muito fácil, ele entra no nosso site, pega o nome dele, já vê se ele é corretor, se não é, entendeu? Então, isso é uma busca que são números, né? E eu até fiquei espantado com o número de acessos de pessoas, né, para realmente saber se aquela pessoa que está atendendo é um profissional ou não, né? Então, esse é nosso movimento, esse é nosso alerta, aquilo que você faz também, aquilo que o Conselho faz, o Conselho Federal, dizendo, olha, procura um corretor, procura uma imobiliária e tal, e está despertando a atenção da população, e é isso que realmente a gente quer. Então, essa procura tem dado muito resultado, né? E nós temos aí as ouvidorias, nós temos a nossa fiscalização muito atuante, estamos fortes no combate ao exercício ilegal. De 2015 para cá, a gente mandou quase 2.500 pessoas para a autoridade policial que estava exercendo a profissão, entendeu? Então, realmente é um contingente maior do que uma cidade, às vezes. Importante. Infelizmente, por motivos de lei de proteção de dados, a gente não pode abertamente divulgar o nome dessas pessoas que trabalham mal. Mas o Conselho está realmente ativo. Né? Está realmente ativo, né? E a fiscalização realmente não para. E lembrando, nós somos, por origem, um órgão público de fiscalização federal. Nós fiscalizamos a profissão. E essas outras coisas que a gente faz, esse plus, disponibilizando cursos, palestras, falando, digamos assim, promovendo a profissão, não é nosso carro-chefe principal. Nós temos que fiscalizar bem, escrever bem, né? E na nossa gestão a gente tem procurado, sob maneira, valorizar o profissional corretor de imóveis. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Quero deixar os parabéns pelos corretores de imóveis de todo o nosso estado, as corretoras, e os empresários que investem na área imobiliária pelo nosso dia, que é 27 de agosto. Obrigado aí. Eu que agradeço. Finalizando com o nosso presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, uma palavra para nós, uma palavra para o programa. O que a gente deve fazer? Esse incansável presidente de 1º de maio, né? Até o nome da cidade que você foi presenteado, né? Quer dizer, o dia do trabalho. Então, e esse eu que conheço, estou há anos, quer dizer, um homem que não tem rejeição, faz um trabalho belíssimo, muitas vezes deixa de fazer os negócios porque é incansável. Você, hoje em dia, participar de grupos, você tem que gostar, né? Não é fácil. Então, não é fácil. Então, uma palavra aí, final. Bem rapidinho, porque eu sei que o tempo está esgotando. Perfeito. Eu quero deixar primeiro meu abraço a todos os corretores de imóveis do Brasil pelo Dia Nacional do Corretor, que é esse mês de agosto, dia 27, e convidá-los, né, a todos que puderem estarem conosco. Nós faremos também um encontro agora entre os dias 13 e 15 de setembro lá em Belo Horizonte, está tudo no site do COFES, vamos falar sobre avaliações por corretores de imóveis, avaliação de valor de mercado e também sobre o mercado internacional. 2 temas bastante relevantes e eu gostaria de deixar o convite a todos. E a você, Canto, eu quero deixar os meus parabéns pela iniciativa de criar esse podcast. Como é que chama? CantoCast. CantoCast. É realmente muito bom isso, porque consegue levar um pouco de informação de dentro da profissão, a todo canto. Fazendo um trocadilho legal aí, a todo canto. Levar essas informações de dentro da nossa profissão. Eu acho que a sociedade precisa disso, os próprios profissionais precisam disso também, e quero parabenizá-lo pela iniciativa e conte com a gente, que você precisar, a gente está sempre à tua disposição. Você tem feito um trabalho magnífico lá na confraria. Eu acho que esse trabalho também precisa ser divulgado, né, para as pessoas saberem que existe uma nova organização preocupada em elevar
a imagem do profissional corretor de imóveis, e você particularmente, eu tenho perseguido as tuas participações aqui e ali em vários eventos, e você realmente sempre se preocupa em mostrar a figura do corretor de imóveis. Isso é muito bom, quero parabenizá-lo por isso. Qualquer dia a gente vai te dar uma medalha por isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. O importante é como você falou, eu sou um apaixonado, mas na verdade não sou um apaixonado. Qualquer evento que tenha, eu sempre convido vocês dois. Vem aqui comigo. Vem como se fosse, né? É um endosso e é um prestígio e é uma obrigação que eu tenho com a classe. É isso que é o mais importante. Eu quero finalizar agradecendo esse primeiro programa, né? Que foi uma honra para mim receber vocês dois. E principalmente agradecer aqui ao Grupo RIC, ao Leonardo Petrelli, presidente do grupo, ao Marcos Iabe, diretor de programação e conteúdo, os estúdios aqui belíssimos da Jovem Pan, esse grupo que hoje é vice-líder de audiência no Paraná. Então é muito, muito gratificante saber que daqui para frente a gente vai poder falar com tranquilidade de vários e vários assuntos dessa indústria imobiliária. Maravilha. E espero revê-los aqui muito em breve, porque o mercado imobiliário, a indústria imobiliária precisa de nós. Então, isso que é o mais importante. Então, finalizando, o mercado imobiliário visto por dentro. Esse vai ser o nosso slogan daqui para frente. Obrigado a todos e uma excelente semana.